Vamos lá, ó. Nós já estamos quase chegando no fim dos exemplos. Acho que são 5, que é para poder vocês até se basearem um pouco melhor, né? Essa questão aqui já tem a contextualização já um pouquinho maior. Vejam só. O homem utiliza o fogo para moldar os mais diversos utensílios. Por exemplo, o forno é essencial para o trabalho do ferreiro na confecção de ferraduras. Para isso, o ferro é aquecido até que se torne moldável. Pessoal, isso aqui é uma prática muito comum. Você pega o ferro ou qualquer outro metal e aquece ele até ele ficar na forma líquida ou quase atingir a sua forma líquida. Para quê? Para você moldar ele para fazer tipo um brinco, uma pulseira, tá entendendo? Uma panela. Então isso é uma prática muito comum, tá certo? Considerando a massa do ferro empregada na confecção de uma ferradura, 0,5 kg, e que a temperatura em que o ferro se torna moldável, para que o ferro, né, que a gente está falando do ferro, é 520 graus. Olha o tanto, a quantidade de temperatura, a temperatura que o ferro atinge para que ele consiga sair do seu estado sólido, né, se expanda mais um pouquinho as suas moléculas e ele assim venha a conseguir ser moldado pelo ferreiro. Temperatura bastante elevada, né? E o calor específico dele vale 0,1. Agora o bom é que ele recebe calor com pouca facilidade, né? Analise a alternativa que fornece a quantidade de calor, de novo, quantidade de calor em calorias, a ser cedida a essa massa de ferro para que possa ser trabalhado pelo ferreiro. Leve em consideração que a temperatura inicial aqui era quanto do ferro? 20. Vamos lá. Delta Q C M delta T. Ou seja, quantidade de calor, caloria, calor específico. Qual é o calor específico do ferro? 0,1. Qual é a massa? 0,5 kg. Pessoal, meio quilo é quantas gramas? 500 gramas, correto? Meio quilo é 500 gramas, porque eu tenho que trabalhar de acordo, ó, grama, quilograma. Eu tenho que transformar quilo em grama. Se lembre que a transformação é sempre daqui para cá e não daqui para lá, tá certo? O que mais eu preciso? A temperatura. Se inicialmente era 20 e o final foi 520, e como é a variação, 520 menos 20, 500. Logo, se eu multiplicar 500 vezes 500, pessoal, seria 25 com 4 zeros, né? Ou seja, 250 mil. Só que eu estou multiplicando, depois que eu multiplico 500 vezes 500, eu vou multiplicar por 0,1 agora, né? E multiplicar por 0,1 é só cortar o zero, tá certo? Logo, porque eu estou dividindo, né? A quantidade de calor que eu ia precisar aqui seria em calorias de 25 mil, né? Alternativa D de dado. Vamos lá para um exemplozinho agora um pouquinho diferente. Ó. Se lembra, pessoal, que aqui todos os referenciais de onde a gente tirou isso aqui da web estão disponíveis aqui no slide, tá certo? Todos os direitos autorais aí do pessoal garantido. Nessa questão aqui, ó, questão um pouquinho diferente. Um líquido é aquecido através de uma fonte térmica que provê quantas calorias? 50 calorias. O que é caloria? É a quantidade de calor, né? Ou seja, delta Q. Essa é a quantidade de calor dele. Tá certo? Vamos escrever o contrário. Pronto. Então, 50 calorias, né?
por minuto. Quer dizer que isso aqui é a cada 1 minuto. A cada 1 minuto eu recebo isso aqui de caloria. Observa-se que 200 gramas é quem? A massa. Desse líquido se aquecem de 20 graus Celsius em 20 minutos. Qual é o calor específico do líquido medido em calorias? Eu quero aqui o calor específico, né? Então vamos lá. ΔQ igual a C, né? Vezes M ΔT. Pessoal, aqui eu quero, a questão está pedindo para me calcular o calor específico, ou seja, é C. Quem é a massa? 200. A variação de temperatura, pessoal, se ele está começando, então foi de 0 a 20, né? Se aquece em 20 graus Celsius, eu vou considerar 20. É a variação de temperatura aqui dessa questão. Só que bem aqui, ó, a quantidade de calor não vai ser apenas 50. Você pode dizer, por quê? Porque 50 é para 1 minuto. Quantos minutos esse negócio aqui vai ficar recebendo calor? 20. Então é 50 vezes 20. 0, 5 vezes 2, 10. Dá quanto? 1000. Então seriam 1000 calorias. Porque ele recebe 50 a cada 1 minuto, mas são 20 minutos, tá certo? Então são 20 minutos que ele está recebendo essa quantidade de calorias aqui. Então a cada minuto sendo 50, eu vou ter 1000 calorias depois de 20 minutos, tá certo? O processo de resolução aqui já vai ser um pouquinho diferente, porque agora aqui eu vou multiplicar isso vezes isso, que vai dar 4.000, né? 4.000. 4.000 vezes C, 4.000C. Posso cortar esses 3 zeros? Posso, né? Então logo isso aqui vai ficar 4C igual a 1. E o calor específico dele seria 1 dividido por 4. Tá certo? Se a gente dividir 1 por 4, o que você está dizendo? Você quer quebrar 1 em 4 partes iguais, né? Então seria 0,25 cal, grama, grau Celsius. Por que cal, grama, grau Celsius? Porque calor específico, ó. Quantidade de calor é o que? Cal. A massa é em que? Em gramas. E a temperatura é em que? Em graus Celsius. Tá certo? Então você está apenas utilizando as unidades de medidas. Tá certo? Você está apenas representando no final. Beleza, galera?